Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Afinal, né, o que eu preciso para poder balancear o meu jogo? Então vamos conversar o que eu preciso para balancear meu jogo, deixar aquela experiência divertida, justa e bacana? Então ó, já dá joinha aí, redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo para você acompanhar a gente, saber das novidades. E também tem o meu e-book gratuito Segredos para as Games Iniciantes, para você que quer iniciar no game design, projeto de jogos, entender um pouco desse processo, está aqui de graça, baixa aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aí tá para você baixar e aprender mais comigo sobre a área de projeto de jogos, game design, tá certo? Pessoal, balanceamento nada mais é que você criar uma experiência que seja bacana pro teu jogador, alvo, né, do teu jogo, pro teu público-alvo, e de forma que seja justa para ele, né? Só que isso é muito comum na galera que está iniciando em balanceamento, falar assim que balanceamento é a dificuldade do jogo, então tu balanceia. E de fato, a dificuldade é um dos pontos do balanceamento que a gente trabalha. Mas não é só não é só a dificuldade que vai tratar, não. O balanceamento vai muito além disso. Então eu quero trazer para vocês aqui alguns princípios que o Shell, né, o Jesse Shell traz e que eu acho super legais para a gente discutir aqui no canal. E que também eu acho ele um dos poucos autores que trazem isso de uma forma muito didática e organizada, esses princípios. Porque às vezes eu vejo alguém falando de um princípio de balanceamento, mas também jogado numa página, noutra, ou então fala de uma maneira desorganizada. E o Shell não, ele traz isso de uma forma bem categórica, bem bacana, e que vale a pena a gente discutir aqui no canal para ter essa visão. Então eu nem vou trazer um pouco da minha experiência aqui, alguns exemplos e tudo, mas eu quero trazer um pouco desse norte dele, porque eu acho que vai ajudar muito aqui na discussão, e para a gente também perceber outros exemplos e outras propostas que você pode estar pensando aí também. Primeira parte de pensar no balanceamento de jogo é bem essa questão da igualdade mesmo, que a gente chama de equidade, né? Então o que é a equidade está preocupada? Ela está preocupada com a igualdade de recursos e a desigualdade de recursos. E aí vai um ponto que a gente tem que entender, gente, quando a gente fala de recursos em jogos, geralmente o pessoal associa isso à economia. E por associar a economia em jogos, o cara já associa o quê? A dinheiro de jogo, né? O dinheiro real ali, ó. As rupees lá do, sei lá, do Link, enfim, aquelas coisas. Geralmente do dinheiro mesmo, do jogo ali, né? Dentro do jogo. Só que, na verdade, recursos de jogo, gente, não necessariamente, e economia em jogos não necessariamente se trata sobre dinheiro, entende? O dinheiro fictício ali do jogo. Não, é todo recurso que tem no teu jogo, desde os personagens, power-ups, itens, os inimigos. Tudo ali são recursos. São recursos que são adquiridos, são recursos que ficam escassos, são recursos que podem ser produzidos, né? Enfim, uma série de fatores que eles vão fazer. Então, isso também são recursos. Porque às vezes o cara cria uma consciência de que, não, falou em economia, em jogos, em recursos, diretamente estou pensando lá no dinheirinho real, no dinheirinho da moedinha do jogo. E não é isso, entendeu? E aí a gente entra na questão da equidade, né? Um exemplo muito clássico de equidade são o jogo de xadrez, por exemplo, né? O jogo de xadrez, ele tem essa equidade perfeita. Todo mundo começa nos mesmos lugares, com as mesmas pecinhas, com os mesmos tipos de movimento. Então, quer dizer, é tudo igualzinho, é justo, entendeu? Todo mundo começa num pé de igualdade perfeito. Isso é uma forma de equidade. Outro jogo que é muito também perfeito nesse sentido é o Jockey Po, né? Inclusive tem até a própria técnica do Jockey Po, que trata exatamente de um equilíbrio perfeito, um soma zero, que a gente chama dentro da teoria dos jogos, até, inclusive. Então, basicamente, é isso, né? É aquela igualdade de recursos. Todo mundo começa nas mesmas possibilidades e pode fazer pan, né? Ou pode fazer aqui papel também, enfim, né? E aí fazer a brincadeira, né, de quem vence quem e conseguir também, né? Isso começa tudo em pé de igualdade. Agora, o meu jogo tem que ter sempre pé de igualdade? Não necessariamente. Você às vezes pode ter um jogo que não começa com pé de igualdade. Por exemplo, jogo RTS, tipo no StarCraft, por exemplo. Vamos pegar aí como exemplo, né? No StarCraft tem várias missões que tu tem que fazer lá que tu começa em pé de desigualdade total. O inimigo já está com uma base toda montada, prontinha lá, e você tem que criar a tua base do zero, tem que começar... Muitas vezes você nunca vai chegar nos pés daquele inimigo em termos de base, só que daí você tem que adotar uma estratégia, às vezes não ofensiva, e ir nas surdinas, entendeu? Para passar e chegar lá na missão e cumprir a missão. Ou seja, a falta de equidade aqui no jogo foi criada propositalmente, pensando na experiência de jogo para que o cara use outras estratégias que não seja só a ofensiva e porrada, entendeu? Então, olha que legal. Você tem que daí pensar no seu projeto, que forma que você está usando ali para fazer isso, certo? Outra coisa também é para dar realismo também, né? Você pega os próprios MMOs RPGs, como, por exemplo, World of Warcraft, por exemplo, você vê que você começa com menos recursos do que outros jogadores mais experientes.
Claro que ele cria lá algumas missões específicas para você ir seguindo, né, e não ter tanto dentro do seu universo para não ser já atacado por caras mais experientes, claro, né? Mas veja que ele mantém essa experiência. Às vezes tu chega lá numa fase e encontra gente super experiente, com muito mais coisa que você, entende? E isso traz o quê? Uma função também de realismo pro teu jogo, de que não, você tá no mundo real, de verdade, participando, né? Você consegue ter muito mais veracidade ali de realmente estar dentro de um mundo massivo online mesmo, né? Então tem uma função bem legal nesse sentido também, né? Veja que o balanceamento aqui está sendo usado para outras formas que não seja só a justiça de igualdade de recursos. Outro princípio também que ele traz é a questão de desafio e o sucesso que vai sendo obtido, né? Que daí tem muito a ver com a questão do canal de fluxo, do flow, né? E o exemplo clássico que eu gosto de citar que faz isso muito bem é o Plants vs Zumbis, né? Se você observar ali, ele balanceia muito bem essa questão de inserindo um desafio e equilibrando com a habilidade do jogador, né? Aos poucos, ele vai fazendo isso. Então primeiro ele bota uma trilha só para te atirar, para te entender que tem que atirar nos zumbis com as plantinhas. Aí depois tem o solzinho que coleta. Aí depois aparece uma nova plantinha. Ele te ensina uma nova plantinha e já libera mais caminhos para você poder botar plantas, né? Mais trilhas, né? Basicamente. Depois ele vai sendo outra plantinha e vai botando mais trilhas. Ou seja, ele vai fazendo isso de forma gradual, aumentando o desafio, até o ponto que o cara, pô, aqui ele já dominou essa habilidade, né? De botar uma plantinha. Ah, ele já dominou coletar o solzinho. Ah, ele já dominou lidar com esse zumbi aqui que mata mais fácil, vamos botar um que mais resistente agora, entende? Aos pouquinhos ele vai criando esse fluxo, né? Que é sempre indo de altos e baixos, e aí, claro, dependendo de como você quer criar no jogo, às vezes também você pode jogar lá para uma situação mais de controle do jogador no fluxo também, ou então dar um descanso para ele. Isso vai muito do que você quer como objetivo, né, para o teu jogo, claro. Mas veja que isso está de uma forma que o desafio e a habilidade estão sendo equilibrados para não deixar o cara extremamente frustrado ou extremamente entediado com aquilo que está sendo proposto no jogo. E o Plants vs Zombies ele faz isso de uma forma muito didática, muito fácil de perceber. Então convido você a jogar o Plants vs Zombies para perceber esse desafio e sucesso sendo bem equilibrado, bem certinho aí. Outro também princípio que ele traz é escolhas significativas ou estratégias dominantes, né, basicamente. E aí tem, o que é escolha significativa basicamente? É aquela escolha que o jogador diz que faz sentido eu querer escolher aquele personagem. Então quando eu jogo, por exemplo, um MOBA, é interessante pra mim escolher tal personagem, porque ele tem ataques diferentes, ele tem uma estratégia diferente, uma categoria diferente de personagem, né? Então isso torna a experiência, a escolha significativa pra mim. No próprio meu jogo que eu fiz para Steelborn Race, eu faço esse tipo de estratégia. A escolha para cada personagem é significativa. Por quê? Porque em termos narrativos, por exemplo, a história é diferente para cada espermatozoide. Então a escolha se torna significativa para o jogador. Mas não só isso. O level design das fases também muda para cada personagem. Então você vai ter uma experiência diferente com cada personagem também, em termos de mecânicas, e não só na narrativa também traçada. Fora que tem algumas fases ainda, que ainda tem uma diferença na estética também, né? Na estética de alguns tile sets que eu fiz também, que é o caso da fase especificamente da camisinha que eu criei, né? Então daí tem as camisinhas com vários sabores lá que eu criei, basicamente, e aí cada personagem tem uma versão de camisinha diferente, entendeu? Vamos dizer assim. Então isso torna a experiência, pô, o cara vai chegar lá e dizer, pô, que legal, essa fase aqui tá diferente e tal, né? Fora as conversas também que mudam das células que estão ali ajudando como tutorial. Então, quer dizer, tudo isso, gente, torna a escolha significativa para o jogador. Motiva ele a querer conhecer outros personagens e jogar com esses personagens. Isso é muito bacana. Só que também, em contraponto, tem também a estratégia dominante. E aí, qual que eu uso? Qual que é melhor? A estratégia dominante, em alguns casos, né, é você, por exemplo, tá lá no chefão e basicamente você descobre que ficar aqui nesse cantinho sempre atirando, eu nunca vou levar dano, por exemplo. Isso aí você descobriu uma estratégia dominante, basicamente, do jogo. Às vezes até ela tá dominada, basicamente, você se mantém ali e nunca vai levar dano. Isso aí, dependendo do que tu vai fazer, tem que tomar cuidado, porque ela pode estragar a experiência, né? Se torna, leva pro tédio o jogador, basicamente, né? Mas, em alguns jogos, isso é importante ter estratégias dominantes, porque para te perceber um padrão de derrotar o chefão, por exemplo, ou então, num puzzle, num quebra-cabeça. Qual que é o objetivo, por exemplo, de você resolver, sei lá, uma cruzadinha, um sokoban, um sudoku, entendeu? Ou então um cubo mágico, né? É você descobrir a estratégia dominante, basicamente, para conseguir montar. Pode ver que
Cubo mágico, aqueles caras que montam de milhares de formas e rápido, eles sabem a estratégia do cubo mágico. Eles já dominaram como é que é a estratégia dominante de montar o cubo mágico. Por isso que eles fazem de tudo que é jeito, fazem de tudo que é tempo, porque eles já dominaram, entendeu? Para eles o desafio agora é fazer em menos tempo e usar outros tipos de cubos mágicos para fazer isso, entende? Então, porque em si a estratégia dominante, uma vez dominada num puzzle, acabou a graça do puzzle. Depois que tu sabe a solução, acabou a graça do quebra-cabeça. Perdeu toda a graça, né? Tem que partir para um próximo, tá certo? Então isso vai depender muito do jogo, de como tu equilibrar a estratégia dominante com também essa questão de você ter a escolha significativa. E se já tá curtindo esse vídeo, ó, dá aquele joinha aí que ajuda bastante a gente a continuar aqui com Fábrica, com conteúdo de game design, projetos de jogos, tá certo? Aí tem outro princípio também que ele trabalha, que é a questão do esforço e da recompensa, né? Ou seja, o meu esforço tem que ser equivalente à recompensa que eu vou ganhar. Se eu me esforcei muito, eu tenho que ter uma boa recompensa. Se eu me esforcei pouco, eu vou ter uma recompensa mais baixa. É uma forma de equilibrar isso, de ser justo também, né? Então, por exemplo, às vezes numa fase do jogo do Sonic lá, é mais difícil chegar naquela vida para pegar lá. Né? Você tem que ter um trabalho, tem que pular em tal plataforma para chegar lá e pegar a vida. Ou seja, dá mais trabalho chegar nessa vida. E por isso que tu ganhou uma vida extra, porque é um benefício muito maior do que pegar uma moedinha, por exemplo. Certo? Tanto é que no próprio Sonic, você tem que coletar 50 moedas para conseguir ir para um checkpoint e aí para uma fase especial para conseguir uma esmeralda, né? Que depois lá no final tem todo um diferencial para você, né? Enfim, veja que o esforço é maior para ter uma conquista mais interessante lá no final, né? Do processo. Também eles fazem isso para realmente você ter um esforço maior. Nem todo jogo às vezes faz de uma maneira justa ou não, mas veja que há a intenção nesse sentido, de balancear o teu esforço perante o benefício que vai ser dado para você, né? Isso é muito comum e até mais complexo, por exemplo, em jogos de RPG, por exemplo, né? Quando você tem lá o nível, a experiência que vai dar de XP, até para você não deixar o cara, às vezes, muito forte, muito rápido, né? E aí, basicamente, você tem esse equilíbrio ali para fazer realmente equilibrar essas possibilidades, como o Pokémon faz, como vários outros jogos fazem nesse sentido. Outro princípio também que ele trabalha é a questão de sorte e habilidade. Meu jogo pode ser puramente sorte, pode ser puramente habilidade, ou eu posso combinar os dois elementos. Daí depende de como eu vou balancear essas duas questões aí. Então vamos pegar casos bem extremos, por exemplo, um jogo de bingo. Um bingo é um jogo puramente de sorte. Não existe habilidade ali. É sorte, é tirar os números da certo, é que nem Mega Sena, né? Que todo mundo fala que é jogo de azar, mas pode. Eu acho até estranho essa coisa de Mega Sena, né? Não pode jogo de azar no Brasil, né? Mas daí tipo Mega Sena pode? Mas Mega Sena não é um jogo de azar também? Né? Fica aí o questionamento, né? Pra você pensar aí comigo. Mas enfim, é um jogo de pura sorte, né? Mega Sena, todos esses jogos aí são jogos de sorte. Agora, tem jogos que são habilidade, né? Por exemplo, vai jogar um Just Dance, por exemplo. É habilidade, né? Lá no ritmo, Guitar Hero, né? Você tem sincronismo ali, bater nas teclas corretamente. Então é um jogo de pura habilidade, realmente, né? Você conhecer a música, treinar o ouvido pra música e saber bater no ritmo, né? Agora, tem jogos que tem tanto sorte como habilidade. Pega um FPS, por exemplo. Tem o fator habilidade, de atirar bem, tem uma boa mira e tal, mas também tem sorte, né? Porque às vezes pode ser surpreendido lá né, e se dá mal, né? Ou às vezes não vem o item que tu espera, dependendo da situação, do contexto, entende? Então tem um pouco da mistura. Vai de você equilibrar isso, porque se o jogo tem muita sorte, gente, o que acontece? O jogador se sente impotente. Ele basicamente diz assim, tá, o que eu contribuo nisso aqui? Eu não contribuo com nada. Assim como eu boto muita habilidade também. Porque a sorte, gente, ela gera um fator surpresa. Ela gera um fator de, opa, pera lá. Só que daí tem que cuidar com a sorte também, às vezes quando tem saída no jogo, porque às vezes tu cria muita imprevisibilidade no teu jogo. Isso aí torna mais difícil o teu jogo também, entendeu? Então tem que às vezes cuidar. Jogo das antigas fazia muito isso. Eu até tava vendo esses dias um vídeo era de um gringo, agora eu esqueci o nome agora. E ele fala exatamente dessa parte dos jogos antigos, que tinha essa falta de equilíbrio ali, né? Era o Snow Game, se não me engano. E ele falava exatamente, e é verdade, porque essa coisa de botar elementos muito aleatórios demais acaba gerando um fator de imprevisibilidade que a pessoa não consegue perceber a estratégia dominante. Olha lá o que a gente falou anteriormente. E aí fica difícil demais o jogo, né? Que era um dos problemas dos jogos antigos, que até ele comentava no vídeo especificamente. Legal, né? Outro princípio também é se o jogo vai exigir mais físico ou vai exigir mais mental, né? Ou seja, ele vai exigir mais da tua habilidade de física, de se mexer, ou aqui da coordenação motora no teu jogo, né? Ou mais aqui, ó,
mais pensar o cérebro, né? Então, por exemplo, o Just Dance que eu citei pra vocês, ele envolve esforço físico, né? Mas também pode ser a coordenação motora, tá, gente? Lembrem disso, não é só movimentos aqui não, tá? Mas também pode ser um jogo mais mental, por exemplo, né? Que envolve mais a estratégia, pensar aqui, né? Jogos de estratégia tem muito essa pegada, outros jogos mesclam também esses elementos. A questão é como tu equilibra isso, porque quanto mais físico o teu jogo, mais vai deixar o jogador cansado, exausto. Lembra da época do Nintendo Wii lá, os movimentos lá e pá, 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 pá? Cara, cansava muito o jogo, tinha que ter um momento de pausa, tanto que às vezes o pessoal ficava até com dor, né, no braço, ficava todo, né, porque é um exercício físico, né, também. Então tem que ter, tanto que tem jogos que recomendam isso, né, o Just Dance, por exemplo, ele recomenda, faça um alongamento antes, faça um exercício, faça pausa, ele faz umas mensagenzinhas para dar essa dica pro cara, né, porque é fundamental mesmo, até por uma questão de ética do game design, né, basicamente. E o excesso de mental deixa o cara desgastado, né, cognitivamente, então tu tem que pensar muito bem nisso para dar um alívio também para o jogador, para não deixar ele exaustivamente cansado mentalmente. Outro ponto também que ele traz é a questão de competição e também de cooperação, né? E aí isso é muito comum, por exemplo, em MOBAs, né? Você tem lá no MOBA a questão da competição entre os times, mas tem a cooperação entre os elementos do time, né? Então eles cooperam aqui entre si, mas eles competem os times entre si aqui, ó. E aí você tem essa questão aí para ser pensado também, né? A competição gera essa coisa do predador lá do perfil do Burton, né? Essa coisa de disputa, de ser o melhor desses melhores. A colaboração não, vamos se ajudar por um objetivo. Jogos de tabuleiro como, por exemplo, Pandemia, né, faz muito nessa linha de colaboração, né? Mansions of Madness também, jogos de tabuleiro que usam muito esse tipo de estratégia também, de colaboração. Mas tem outros jogos que são competitivos mesmo, né? Então você pega, por exemplo, os clássicos de tabuleiro Perfil, por exemplo, jogo competitivo, não tem essa, né? Scotland Yard, Domínio Carcassonne, são jogos que vão pra disputa mesmo, né? Basicamente. E no caso dos jogos digitais, o Resident Evil Revelations, usa o 2, até você estar aqui como exemplo, tem essa estratégia, né? Você tem uma competição vamos dizer, com o sistema de jogo, mas você tem a cooperação entre os dois personagens ali que se completam, né? Então isso é muito legal de perceber. Cada um tem uma habilidade e daí vai se ajudando, né? Veja que isso agrega pro jogo e fica muito interessante. O outro ponto também que ele traz é a duração da partida. Então a duração da partida também vai determinar um pouco do jogo, né? Então se a partida é muito longa, se a partida é muito curta, que tipo de jogador que quer atingir, como é que vai ser a facilidade para criar checkpoints e saves para isso, né? Até para a questão de dar alívio pro jogador, dar um descanso para ele. Então uma série de coisas que impactam em termos de jogo longo e jogo curto, que vai tornar a experiência diferente e que vai ter que ser pensada para cada tipo de jogador também, para que você adeque a experiência nesse sentido. Então você pode ter, por exemplo, um extremo de um RPG que leva 80 horas para fechar, assim como pode ter um jogo de puzzle, por exemplo, que fecha em meia hora. Esses dias eu joguei um de puzzle bem legal, nacional, que em meia hora eu fechei ele, rapidinho, entendeu? Assim como tem jogos meus ali, por exemplo, que eu estou jogando, que eu já estou há 8, 9, 10 horas, até muito mais, e que ainda não terminei. Então vai muito do perfil de jogo, de jogador, do que tu tá querendo propor, mas isso tem que ser pensado sim, tá? Tem que ser pensado e até nesse progresso, como é que vai ser feito ao longo de todas dessas conquistas que foram acontecendo ao longo do tempo também. Na verdade, até a duração de partida é algo bem básico, é muito falado isso, e até no Game Design Cycle eu trato sobre essas questões dos princípios de balanceamento mesmo, porque é fundamental a gente começar a pensar e ter essa visão logo de cara e logo de início mesmo. Certo, galera, eu trouxe aqui alguns princípios, tá? Se você for ver princípios de balanceamento, tem muitos outros, tá? Para se tratar, por exemplo, liberdade do jogador, a experiência controlada, ritmo de jogo, você vai trabalhar também, questões econômicas, tem uma série de outras coisas que a gente pode pensar também aí, o que vai envolver mais a imaginação do jogador, ou então não, você vai dar mais detalhes daquela cena para deixar mais interessado, mas isso aí tudo são questões a mais de balanceamento, entre outras, a gente vai pensando, sempre lembrando, ser justo para a experiência, para o jogador, construir aquela experiência divertida e fazer o cara ficar bem feliz e contente com tudo isso. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não quero também que ele fique extremamente grande, mas espero que ajudou vocês aí a entender mais. Se curtiu o vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal caso não seja inscrito também, tá? E inscreva-se no canal, tá, gente? Muita gente assiste e não é inscrito. Faz isso que ajuda bastante aí. E compartilha aí com quem tá precisando um pouco de balanceamento e de dicas nesse sentido, tá bom? Tchau pra vocês então. E até o nosso próximo vídeo no canal do Fábrica de Jogos, tá certo? Valeu!